Muito bem, pessoal. Vamos lá, então, como o Sidney nos falou, né, a gente vai fazer um breve vídeo introdutório, né, sobre a transformação digital, antes do nosso bate-papo com o Carlos Mira e eu, né, junto com o Sidney. E para que a gente inicie esse debate, né, entre duas empresas que estão já há longo tempo na estrada, né, o próprio Carlos Mira tem muita experiência na área e o IMAN já com 40 anos, né? Vale a pena a gente destacar um pouco esse cenário de transformação digital que a gente está vivendo nos últimos anos. Então, o IMAN, lá atrás, em 1979, né, através dos seus fundadores, Reinaldo Moura e José Maurício Banzato, começou o negócio como Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais, o que nós chamamos hoje de intralogística, e com o passar do tempo a gente veio avançando, veio evoluindo, né, e passando pelos diversos marcos aí que estiveram no mercado, né, o Lean, logística integrada, o supply chain management, omnicanalidade, a indústria 4.0, né? Então hoje a gente está falando de transformação digital, mas dentro desse cenário de transformação digital não é recente, né? Nós começamos já lá nos anos 80 a trabalhar com softwares de gestão de capacidade, né, baseado na teoria das restrições, o algoritmo MRP começou a ser trazido para dentro de soluções nas empresas, né? Logo no início dos anos 90 também, os AGVs, né, os transelevadores, né, os sistemas automáticos começaram a ganhar espaço dentro de muitas empresas. Então, o que nós chamamos hoje de veículos autônomos, né, já existem há muitos anos no Brasil, até porque são tecnologias da década de 60, né, obviamente que vieram sendo aprimoradas com o passar do tempo, né? Ainda na década de 90 a gente começou a trabalhar com simulação, que hoje é muito comum a gente desenvolver, né, ou simular cenários, né? Na época utilizamos o Automode como o primeiro simulador, e hoje a gente trabalha com uma série deles, né, uma série de tecnologias mais adequadas a cada situação. No final dos anos 90 a gente organizou essas soluções, porque já no mercado já existiam muitas soluções, WMS, TMS, MES, aplicado a supply. A gente já vinha falando de cadeia de suprimentos, né, que veio estar mais fortemente caracterizada no início dos anos 2000, e ali a gente começou a trabalhar com uma série de soluções e softwares, né, para planejamento de demanda e estoques, né? Então aí nós começamos a trabalhar de maneira mais enxuta o que eu preciso de fato ter nas minhas cadeias de suprimentos para que eu possa dimensionar a minha infraestrutura e ter toda uma tecnologia que me ajude a controlar, né? Então hoje, do ponto de vista de tecnologia, né, para que a gente tire o ótimo, né, dessas cadeias de suprimentos, a gente tem muitos parceiros, né, de tecnologia. Então hoje a gente fala em mais de 50 parceiros, né, que trabalham conosco, né, e obviamente um desses parceiros, né, que entrou num mercado que já era disputado na área, mas fez acontecer, porque não é fácil você entrar no mercado de transporte e fazer acontecer, é o Carlos Mira, né, e através do TruckPad ele trouxe uma solução disruptiva, né, que impacta nos negócios fortemente, né, e reformulou. O Carlos vai falar, vai ter oportunidade de tratar um pouco aí do que aconteceu, né, e por que foi considerada uma disrupção a solução dele, né? E a gente quer mostrar um pouco desse cenário trabalhando a seguinte realidade. Hoje, se nós formos pegar as grandes empresas, né, mundiais, e o Gartner faz esse trabalho anualmente, né, a gente acompanha anualmente essa pesquisa que o Gartner faz, com critérios para estabelecer quais são os top 25, né, os principais líderes da supply chain, principalmente aqueles que têm um melhor desempenho do ponto de vista de giro de estoques, de crescimento de receita, né? Esse ano crescendo um pouco mais a importância do aspecto de sustentabilidade, né? Retorno sobre os ativos, né? Obviamente que também tem
votação aí, né? Como vocês veem na parte de cima, lá os critérios dos top 25. Né? O que chama atenção, né? Nós acompanhamos essa evolução há muitos anos, né? A gente observa que algumas empresas, né, se mantêm ali nos primeiros lugares, né? Até por isso que elas ganharam um status de masters, né? Apple, Amazon, Unilever, né? Obviamente que vale a pena a gente acompanhar e saber o que eles estão fazendo atualmente para dentro das suas cadeias, né? Então a gente acaba acompanhando as iniciativas dessas empresas, né? E eu sempre digo o seguinte: apesar de nós acompanharmos essas empresas e as suas melhores práticas, não necessariamente você precisa visualizar apenas as melhores práticas, porque muitas empresas, né, por incrível que pareça, eu destaco aí recentemente, a gente destacou aí num artigo sobre a Apple, né, essa estratégia que eles adotaram, né, de estarem pressionando seus fornecedores muito fortemente. Existem até algumas matérias que dizem que eles extraem até os ossos, né, dos seus fornecedores, meio assustador, né? Mas o fato é que a realidade das empresas e para que elas mantenham seus desempenhos não são só melhores práticas, né? Então, existem práticas sim que a gente precisa acompanhar, então tanto Apple quanto Amazon, né? A Amazon faz um trabalho muito legal de planejamento da demanda com base em probabilidade, né? Não só a automação que a gente vê nas suas operações logísticas, que chamam também a atenção, obviamente, né? Mas o que eles fazem de planejamento atualmente, né? A própria Unilever, né? Que já implementou aí uma série de soluções, torre de controle, né? Um TMS baseado em redução de custo de transporte com sustentabilidade, com essa redução de emissões. Então você começa a perceber que existem muitas iniciativas sendo feitas por essas empresas, diferentes entre si, né? Você pega a segunda leva de empresas hoje, excetuando-se o ranking dos Masters lá em cima, né? Você tem aí a Cisco System em primeiro lugar, né? E uma coisa curiosa da Cisco, né? Porque mais ou menos uns 6 anos eles começaram um trabalho de minimizar o nível de customização, né, do ERP, né, para uma solução mais padronizada, né? Então eles reduziram de 80% de customização para 5% de customização. Obviamente que isso é uma prática, né, que você fala, puxa, será que essa prática contribuiu para que do ponto de vista de desempenho eles viessem evoluindo ao longo dos anos? Hoje eles estão em primeiro. Então, eu não digo que é certo ou que é errado, né? Mas é importante a gente acompanhar isso, né? Vide a Johnson, né? Johnson & Johnson, que faz um trabalho junto com a PepsiCo também muito bom de Big Data, de análise, não só de análise de dados, né? Porque Big Data não é inteligência, né? Mas você saber trabalhar com grandes quantidades de dados para tomar assim decisões inteligentes, isso faz diferença, né? E vários outros, né? Então você pega aí a Coca-Cola, né? Que é uma referência. Aqui no Brasil mesmo, esse ano a gente divulgou uma das soluções, das tecnologias de armazenagem que mais chamou a atenção da gente nos últimos anos, né? Está sendo aplicada ali na Coca-Cola. Eu recentemente destaquei essa aplicação ali na produtividade da separação de pedidos, né? O Starbucks, Nike, Kimberly-Clark e tantas outras, né? Então eu destaco aqui, primeiro, se a gente quer se transformar digitalmente, é importante entender o que está acontecendo com esses líderes mundiais, para que a gente no mínimo visualize tendências, visualize o que deve acontecer, né, nos próximos anos em relação à tecnologia, né, porque de fato essas empresas acabam direta ou indiretamente acelerando a tecnologia de informação e essa transformação digital. Muito bem, e dentro da intralogística, né, ou seja, dentro da excelência operacional na logística, né? Dentro de um armazém, dentro de uma fábrica, dentro de um centro de distribuição, dentro de um terminal, né? de
sobrecargas. O que a gente enxerga? A gente enxerga soluções, né? Soluções lá de trás, né? Quando o Iman começou a trabalhar na intralogística, né? De movimentação, soluções de estocagem. E quando você pega soluções de movimentação, você tem uma série de soluções. Eu coloquei aí um mapa para vocês. E qual que é o impacto que a gente está vivendo hoje? Todas essas soluções, todas elas, sem exceção, de alguma maneira estão sendo digitalizadas, né? Então ela conversa em tempo real, ela interage, ela tem ali uma antena, tem uma etiqueta de RFID, ela tem um display conectado em tempo real com o sistema de gestão, os transportadores, sensores dentro nos transportadores, acusando ali o fluxo de materiais. Enfim, sejam eles aéreos, sejam eles os próprios AGVs, as empresas hoje desenvolvendo até os seus próprios AGVs, né, em kits AGVs, né, hoje que a gente chama. Enfim, esse cenário tem sofrido uma grande transformação digital, onde as soluções ganham muito mais funcionalidades a partir do momento que a gente integra com um universo enorme de tecnologias. Mostrei aqui para vocês as soluções de movimentação, não é diferente as soluções de estocagem, né? Então, da mesma maneira, as soluções de estocagem, seja uma estrutura do tipo A-frame, que já estava conectada nos nossos sistemas de separação, né? Mas hoje você integra praticamente tudo, né? Pushbacks, os robôs estantes nas estanterias, as estruturas porta-pallets em prateleiras, né? As estantes deslizantes, né? Os cantilevers, mesmo a estocagem no piso, né? Hoje a gente desenvolve com bags, por exemplo, empilhamento de bags com estudos com radiofrequência, né, para a gente monitorar, os shuttles, né, que faz esse tipo de movimentação. Enfim, é o mesmo cenário que a gente vem vivendo, é uma digitalização desses sistemas, dessas estruturas, o que traz para a gente um potencial de otimização muito maior. Então é essa introdução que eu gostaria de fazer para que a gente comece o nosso debate agora com Carlos Mira, que vai trazer também essa visão dos transportes, né? Então, desde já eu agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui nos ouvindo e vamos em frente. Carlos, primeiro é um prazer recebê-lo aqui, queria agradecer a sua presença e eu peço para o Sidney já começar desde já com o Carlos, né, para que a gente comece a interagir aí no nosso debate, tá bem? Obrigado a todos desde já e vamos em frente.